Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha principal objetivo, é a minha missão, tenho todas as condições, como disse, não nos falta nada, o clube oferece todas as condições para todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude e, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora, porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer, não há outra forma. Autoriza o árbitro, partiu, bateu, caçapa! Do time da virada! Porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Muito boa tarde, minha gente. Está começando mais um Donos da Bola e não poderia ser diferente, valorizando essa grande vitória do Palmeiras, mais do que a vitória, a classificação e uma superação que poucos acreditavam. Ontem mesmo aqui no programa eu disse, Palmeiras ganha, se classifica é outra história. O Souza também apontou isso, o Rosinei, enfim. Quem estava com a gente aqui também, o Luiz Fabiani. Foi surpreendente. Pelo resultado, não pelo que o Palmeiras jogou, não pelo que o time pode fazer. Porque era muito difícil um time como o Palmeiras jogar tão mal como jogou no Equador. Se lá a LDU foi dominante, aqui o Palmeiras não deu o menor espaço para o adversário. 4 ficou barato, poderia ter sido mais. O Palmeiras teve muitas oportunidades. E realmente a gente vê uma coisa rara no futebol brasileiro, que é o comando de um técnico sendo tão bem aceito pelos seus jogadores. E tem que valorizar principalmente o trabalho que o Abel fez na escalação. Ontem, durante o programa, a gente tentava criar alternativas ou entender as alternativas que ele tinha. E o Abel, aqui no programa mesmo, o Souza e o Rosinei falavam da entrada do Alan, que foi um cara primordial no time, foi um cara que fez a diferença. E o palmeirense que não acreditava, e muita gente que também não estava acreditando, o Palmeiras fez algo inédito, nunca nessa fase da Libertadores, alguém que tinha uma desvantagem de 3 gols, conseguiu reverter. E o Palmeiras conseguiu fazer isso com sobra. E é isso que a gente vai discutir aqui no programa, além de outros assuntos, mas não há como negar que o assunto esportivo do dia no Brasil e até fora, sem sombra de dúvida, é essa vitória do Palmeiras. Veloso. Oi, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Fernandinho. Bom, ontem você não fez essa pergunta para mim, porque eu estaria confiante sim nessa virada, nessa classificação do Palmeiras. Eu não estava aqui, você não fez essa pergunta. Mas com relação a ontem, sem dúvida, uma noite histórica, né? Histórica, uma noite inesquecível, uma noite mágica, como diz o Abel, pela forma como foi criado esse ambiente. Na verdade, Fernandinho, o Abel começou a criar esse ambiente lá, já quando ele deu a coletiva lá em Quito, né? Dele falando dessa noite mágica, dessa noite especial, o que podia acontecer, o que ele ia preparar. Então ele já começou a preparar uma semana antes, depois veio o treinamento, veio formação de equipe, ele pensando a forma de armar essa equipe, e no meio de tudo isso ainda tinha o jogo do Cruzeiro, né? Que era também valia a ponta da tabela. Então realmente foi uma semana muito especial para o palmeirense, eu não tenho dúvida que vai ser inesquecível, né? Uma virada como essa na semifinal de Libertadores, valendo a vaga para a final, o Palmeiras fez o que muitos até duvidavam, eu acredito. Mas do Palmeiras não dá para duvidar, né? O que essa equipe já fez jogando no Allianz Parque, recentemente no Brasileiro, goleada no Juventude, goleada no Inter, goleada no Vasco, enfim, isso vem se repetindo e ontem precisava dessa goleada. Ontem precisava mostrar que o que aconteceu lá em Quito realmente foi algo fora da curva, porque o Palmeiras vinha até então, e ainda é, a melhor campanha da Libertadores, com 9 vitórias e só um empate. Aí foi perder lá, justo na semifinal e por 3. Então colocou uma dificuldade ainda maior para a equipe, que ela superou ontem com todas
as glórias, né? E com todo o mérito do time, do Abel, dos jogadores dentro de campo, da diretoria. E o Palmeiras fez algo que muita gente não acreditava. Mas o mais importante é que o Abel acreditou e fez os jogadores acreditarem também. Por isso veio a virada. E uma noite especial que ele completava 5 anos no comando do Palmeiras, emblemático, simbólico. Sim. Acho que isso tudo também entrou nessa conta, quando você faz esse planejamento para esse tipo de jogo. Souza, nós batemos na trave ontem com a escalação, a entrada do Alan. A gente só não falou que ele poderia vir com 3 zagueiros, como ele veio. Uhum. E realmente é a convicção do técnico, é a maneira que ele entende o time que ele tem na mão. Por isso, essa facilidade de o Palmeiras encontrar os caminhos quando mais precisa. E o Palmeiras, boa tarde, né, Fernandinho? E virou algo corriqueiro, né, isso do Palmeiras, né? O Palmeiras já vem fazendo isso há algum tempo, e com um treinador que tem, como você falou, tem o time na mão e tem grandes alternativas, né? Tinha esse menino aí que para mim foi o grande acerto do Abel da noite de ontem. Tenho certeza que se esse menino não estivesse no jogo ontem... O Sousa que entrou do outro lado também, a gente não estava colocando na conta, né? O Sousa a gente estava meio claro tirando que ia jogar ele... pela lateral, porque os caras não estão tudo afunilado ali. E outra coisa, né? Fernandinho? O Abel ontem tinha que fazer aquilo, né? Ele tinha que botar, porque assim, e o legal disso tudo é que a gente tem a mentalidade de achar que quando você tem 3 zagueiros, você é um time defensivo. Perfeito. Né? E eu já tive a oportunidade de jogar no São Paulo e ganhar 3 campeonatos seguidos com 3 zagueiros, ganhar Libertadores com 3 zagueiros. E a gente tem que mudar essa chave, porque quando você dá liberdade por 2 laterais e você tem 2 laterais, você tem um lateral esquerdo que para mim é o melhor lateral esquerdo hoje do país, né? E você tem também os atacantes que tem, você dá liberdade para esses caras. E no Allianz Parque, com tudo que foi criado ontem, cara... A gente, como São Paulino, seca, mas não tem que duvidar desse time, não. Porque esse time já aprontou, e não tem como, Fernandinho. Você até torce contra, eu já torci para todos os times do Brasil, né? E fora do Brasil também, mas não tem jeito. Tem que dar o braço a torcer e agora é virar flamenguista mais uma vez, né? Que já tinha virado algumas vezes, virar de novo, porque não tem o que fazer para contra esse Palmeiras, não. A vida de quem torce contra o Palmeiras não tá fácil, Fernandinho. Não tá fácil. É isso. O único que encaçapou o Palmeiras foi o Corinthians, cara. Da Copa do Brasil. Olha lá, você deu mole pro Cascão. Deu brecha pro Cascão. Ô, Dirceu, você tá notando alguma coisa diferente no Souza? Olha lá. Tá careca total? Por quê, Souza? Eu tô careca de saber que eu ia ter que pagar essa aposta, entendeu? Fiz uma aposta lá, o Juca lá no Quebrada, lá no Podpah, me botou numa saia justa, eu fui pra isso herói? aí. Fui dar uma de herói, achei que... Como todo mundo achou que o Palmeiras não ia passar, o Palmeiras passou e aí sobrou pro meu único resto de cabelo que eu tinha, foi embora. Ô, Dirceu, inclusive, em cima do que o Souza falou, e o Veloso, apostar contra o Palmeiras não está sendo um bom negócio, né? O Palmeiras foi bem ontem, né? Porque lá ele foi mal, péssimo. Uma atuação medíocre que o Palmeiras teve lá. Não tem jeito. Olha, Você dormiu encolhido? Mas lá, se alguém falar que o Palmeiras jogou bola lá, é uma coisa incrível. O Palmeiras não foi aquele Palmeiras que é o time do Palmeiras. Porque não dá para tomar de 3-0 lá, e depois eu sou obrigado a ver o Thiago Nunes, que já foi técnico do Botafogo com gramado sintético, não é isso? Foi técnico do Atlético Paranaense com gramado sintético. Ele falou que ontem ele jogou num gramado de colégio. É que o time dele ontem, para ser exato... Ele não foi, isso foi um jogador que falou isso. Foi ele. Foi ele. O Thiago Nunes, foi ele mesmo. Ele fala demais, mas também não é nada disso. Aí, por ele não ser nada disso, o time não viu a bola. Palmeiras massacrou. Eleito foi o Rafael Veiga, eu falei, nossa, entrou o Rafael Veiga, esse cansa cachorro. Mas ele queimou a minha língua, porque ele mudou o time. O cara entrou, rapaz, com a vontade que não dá para entender. Ele já entrou, passou, pediu bola, ergueu o braço, foi lá, bateu o pênalti bem. O cara bem. que mais título tem desse elenco aí do Palmeiras. São 12. E só para fechar, esse menino Alan, o que ele jogou ontem foi um negócio simplesmente espetacular. Ele jogou demais. Ele, quando pegava a bola, ele não dava um drible só. Ele, para humilhar, ele já dava no outro. Já emendava, mano. Não, ele já limpava 2, 3. Eu até achei que o Palmeiras poderia ter jogado mais com ele, porque ele não perdia a bola. Ele não perdia uma bola. Ele só ia... Aliás, o pênalti, quem que arrumou o pênalti? Foi ele. Quem deu o passe para o primeiro gol? Foi ele.
Então, isso prova que o time estava ontem com muita tesão, com muita vontade. Aí o Abel Ferreira chorou lá na própria entrevista. Aí ele ficou sentimental. Aí entrou a Leila também para dar os parabéns. Depois que a Leila entrou, ele já renovou o seu contrato. Né? É isso aí. Quando alguém entra já para falar uma coisa para você que está em dúvida, porque eu gosto, que ele é bom, e realmente ele foi bem. Às vezes ele me enche o saco, porque ele tem mania só de criticar o Brasil, critica o Brasil, critica o Brasil. Lá. Mas ele não fala besteira, ele reclama de gramado, reclama de arbitragem. Mas não é de hoje, Pô, isso aí. Isso daí, desde que eu narro futebol, os caras falam. Mas gramado é ruim, pasto não sei o quê. Isso aí já é uma coisa olha aqui, olha que triste, não muda. Deixa- Olha que horrível, não muda. Aproveitando o gancho do Maravilha aqui, falando do Abel, do contrato, da Leila, e o Abel ontem reclamou não, o Abel lembrou aquela crítica do torcedor quando perdeu a Copa do Brasil. Acho que está na hora do Abel superar isso também, né? Foi no momento de eliminação de Copa do Brasil, o maior rival do Palmeiras perdeu a classificação. Empate esquece, perdeu quem apanha título, não. Perdeu o título do Paulista, mas a vida então não foi é o momento feita do assim. torcedor cobrar também. E outra aqui coisa, né, assim, Veloso? supera que já passou. Em qualquer relacionamento sempre tem a discórdia. Nunca vai ser sempre, olha, amor, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Né? Olha, o que você fez ontem? Você sujou a panela, você quebrou não sei o quê. Então, discussão é uma coisa que tem. Agora, ele é muito sentimental, ele é muito romântico. Mas eu também seria romântico se eu tivesse com uns 3 pau por mês lá do salário dele. Eu seria mais acessível. Então, eu acho que ele tem que ponderar um pouco mais. Ele está num grande clube. Cada um sabe onde dói. E ele teve uma coisa, hein? Ele se promoveu, aqui, porque ninguém nunca conhecia, eu nunca ouvi falar. Abel Ferreira. Mas o cara Mas sempre hoje tem um começo. ele cresceu Seu. aqui. Sempre tem um começo. Mas hoje ele... Então ele tem que agradecer o time do Palmeiras. Fernandinho, uma coisa que o Você Abel... começou narrando na Band e chegou na maior emissora do país. Eu sei, mas eu tenho que valorizar onde eu Não, vim. você valorizza. Souza queria falar, desculpa. O Abel precisa entender que o futebol, ele já falou sobre isso, sobre o brasileiro ser emocionado, ser muita emoção, né, o futebol brasileiro, mas ele precisa entender o entorno. A gente que jogou bola, a gente não sabe o que o torcedor passa para estar no estádio. Quando eu comecei a frequentar, e por muitas vezes eu fui em estádio, quando eu saí para poder trabalhar, fui ver o primeiro tempo e fui trabalhar no segundo tempo, tive que chegar antes, né, para poder trabalhar. Tem torcedor que vai para o estádio e não tem ingresso só para ficar em volta do campo. Sim. Então, às vezes, o treinador e o atleta precisam entender isso, o entorno, todo o sacrifício. Agora que você está na cadeira, você entende também como é o nosso lado? Com certeza, muda totalmente. Muda a percepção. Então, o Abel falou disso, dessa relação. Já a gente vai resgatar tudo então isso. Tudo que vocês estão abordando, o Abel falou, e a gente na volta, que vocês concluírem, a gente vai ouvir a coletiva. Ele precisa entender isso, entendeu? Ele precisa passar um dia de torcedor, para ele entender, porque quando a gente está fora ali, só trabalhando no jogo, você está só empenhado em fazer aquilo, mas o torcedor, ele faz todo um sacrifício. Tem gente que sai do trabalho para ir direto, e o final de semana do torcedor depende muito desse torcedor. Você pode apostar nisso, que vai sair de ônibus para ver a final da Libertadores, que deve acontecer. Inclusive, ela pode mudar de lugar. A gente vai ver o presidente da CBF também já tentando aí colocar essa situação. Sobre isso. Mas se for em Lima... da situação política do Peru, não vai mudar, não. Se for em Lima, eu estou dizendo que aí o sacrifício, estou querendo dizer do sacrifício do torcedor para poder acompanhar um jogo. Você viu que loucura? Uma passagem normal fora de uma decisão como essa é R$ 3.500 para você ir até o Peru. Quase o preço aí para a Europa. Já está 15. Já está 15. Olha a loucura. Veloso, antes de você falar... O cara sempre ele é assaltado, né? O brasileiro sempre tem a mania de levar vantagem. O povo danado, né? Vai chegando o Natal... O povo feio. O hotel, você vai lá, você paga R$500. Natal, Ano Novo, por quê? Mas o que muda? É outro dia, tem 27 horas, tem 30 horas. Aí já muda para R$1,200, R$1,5. Aí você vai lá setembro agora, no mesmo restaurante. O que acontece? Vai lá no Guarujá, a galera vai lá, 80, a galera vai lá, vai na parcela, que no Brasil não existe parcela. Fora do Brasil é difícil coisa parcelada. A galera vai lá, parcela. Faz o carnê logo e... Vê o que acontece. Vamos aproveitar, vamos ouvir o Abel, que afinal de contas ele completou 5 anos no comando da equipe do Palmeiras e com um histórico muito grande. E ele abriu o coração, como disse o Dirceu, aí chorou, se emocionou. Mas a gente sabe que o Abel ele é passional. Ele pisa na bola pra caramba, ele sabe que pisa na bola, depois se arrepende, a gente também pisa na bola, enfim, vamos ouvi-lo. Agora eu já estou há
tempo suficiente no Brasil e há tempo suficiente num clube que eu aprendi a gostar, que é o Palmeiras, e para conhecer como é que funciona o chiqueiro quando toda a gente está assim, e fiquem chateados comigo ou não, pena que não seja sempre assim, mas quando está assim é difícil, é pesado para quem vem aqui jogar, porque eles empurram e ajudam-nos, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi todos estes 3 dias, se vocês vissem os funcionários do Palmeiras todos vestidos com uma camiseta a dar força e energia à equipa. Quando viemos treinar aqui ontem, eu não sei se a TV Palmeiras publicou ou não, mas todos com cartazes. Posso-vos dizer que dentro do CT é uma verdadeira família, vocês já me viram a chorar à frente deles. Por isso é que eu vos digo que nunca será só futebol. É muito mais do que aquilo que vocês veem das 4 linhas, e esta energia que nós fomos criando e esta sinergia só podia dar nisto, por isto é que eu vos falei numa noite mágica, porque eu sei quanto nós nos trabalhamos, sei quanto nós nos dedicamos, a nossa Presidente também, eu já disse isso várias vezes, eu tenho sorte de ter várias mulheres na minha vida que me inspiram, que me ajudam, e eu, pelo lado profissional, tenho muita sorte de ter a Leila como Presidente. A forma como ela fala comigo, com nós, com o nosso grupo, nos dá tranquilidade para nós continuarmos a trabalhar e fazer aquilo que tão bem sabemos. O sucesso do Palmeiras, ele não é só econômico nem desportivo. Isso que o Abel falou é muito importante, é administrativo. Há um bom tempo, a Leila está dando sequência, que veio com o Gagliotti, veio depois quando Paulo Nobre entendeu como é que era o futebol, que no começo ele deu uma patinada. E o Palmeiras fez uma escolha clara. Nós vamos optar pelo técnico. O que ele pede, a gente mantém. Porque normalmente, na disputa de braço de ferro entre treinadores e jogadores, os treinadores sempre perderam. Prova disso, o Palmeiras passou, antes desse período do Abel. Filipão, Mano, Luxemburgo, Cuca, o Eduardo Batista, o Mano, Roger Machado. Cara, técnicos de ponta no futebol brasileiro. E sempre no braço de ferro os boleiros ganharam. Sim. Com a chegada do Abel, o elenco começou a sair, foram mudando. O Felipe Melo, acho que foi o único, e o último que quis fazer um braço de ferro quebrou a cara, que foi o Dudu. Então, eu acho que isso também é uma transformação no futebol brasileiro, que isso se assemelha muito ao modelo europeu. Que escolhem um treinador, ele tem uma maneira de jogo, fazem a escolha baseada no que os dirigentes querem para o clube jogar, e os jogadores vão se acertando. E o Palmeiras está numa situação financeira tão boa como o Flamengo, que se o jogador vem e não acerta, eles encostam. Não é como acontece em outros times, que os jogadores são reféns. O clube, melhor, é refém do jogador. Trouxe o cara, mas custou tanto, tem que pôr para jogar. Né? Técnico também, às vezes. Então, mas o Palmeiras tem aí um dedo muito forte. O próprio Flamengo, com o Felipe Luiz naquela situação com o Pedro. Lembra que a queda de braço? Mas a diretoria ficou do lado. Mas a diretoria ficou do lado dele. Tanto é que eles se acertaram. Eu concordo também que o Felipe Luiz passou do tom pela inexperiência. Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante e serve de balizamento para os outros clubes essa história. O técnico manda. Restabeleceu a hierarquia no futebol. É isso. A gente já viu vários exemplos aí da coisa funcionar não, tentar fazer com que a coisa funcionasse ao contrário, né? Todo lugar em que se perde a hierarquia, quem manda é os boleiros, que mandam no vestiário, isso funciona. E não é no Brasil. No Brasil é mais comum, mas nós vimos lá no PSG, nós vimos aqui no Brasil vários exemplos. A reconstrução com o Luiz Henrique foi isso, ele limpou o vestiário e falou, quem quer vir? Só funciona para ser assim, né? Quando restabelece a hierarquia. O treinador manda e os jogadores têm que cumprir ordens, né? E quando dá essa autoridade ao treinador, porque no Brasil muitas vezes tiram a autoridade do treinador, né? E aí fica a boleirada mais cômodo para quem mandando comanda, no vestiário. Né? Fica mais fácil. Fica mais fácil porque tira a responsabilidade deles também, né? E o Palmeiras fez isso com o Abel. O Palmeiras trouxe o Abel, realmente deu essa autonomia para ele, essa autoridade para ele. Ele contrata, ele tira, ele afasta, ninguém reclama. Ele afasta jogadores do peso do Veiga, por exemplo, né? E não tem nenhum tipo de problema com isso. Não tem ninguém expôs, né, reclamando. E expôs o Veiga no jogo passado. E fala da condição. E fala por que o cara está fora. Né? Eu acho que ele conquistou esse direito e os jogadores entenderam que ele teve esse direito. E o que ele esperava do Veiga e o torcedor também? O Veiga de ontem, que desse uma resposta.
Que é um cara que entra que possa mudar o jogo, porque capacidade para isso a gente Porque sabe bater que tem. aquele pênalti naquela circunstância não é isso. mole, não. hein, Chamar a cara? responsabilidade, é a referência do time, é o cara que é o ídolo, tem a liderança. Então, nesse momento, ele tem que chamar a responsabilidade. E o Abel esperava do Veiga, como torcedor também, que ele desse uma resposta, porque oportunidade não faltou para o Veiga. O Veiga, durante toda a temporada, mesmo entrando mal, mesmo jogando mal, o Abel vinha apostando nele. Então faltava o quê? O Veiga responder, e ontem foi essa a resposta. Ainda bem que foi no momento mais importante, né? Uma semifinal da Libertadores, que o Palmeiras ainda estava em desvantagem, estava 2-0 quando ele entrou, ele fez o terceiro e aí bateu o pênalti, o quarto gol ainda. E o que deu mais essa tranquilidade para tudo isso que o Abel está vivendo no Palmeiras são as vitórias, né, Fernandinho? A gente sabe que em qualquer lugar do planeta, a gente fala muito do Brasil, mas teve um caso agora, né, no United. O United trouxe um treinador alemão, o cara estava fazendo o trabalho, pediu muitos jogadores, contratou, não estava dando certo, os caras vão em troca. O que tá toda essa qualidade pro Abel, é os números do cara. Como é que você não vai deixar um cara desse trabalhar? Como é que você não vai escutar um cara como esse, entendeu? E tem o respeito. E como é que você adquire respeito do atleta? Com vitórias. Que o cara fala um negócio, você vai lá e faz, dá resultado, você fala, peraí. Aí você troca jogadores, saíram jogadores importantes do Palmeiras que a gente nem lembra. E a convicção. A convicção do cara Veloso, de Agora, desde o trabalhar, momento entendeu? da coletiva, que ia dar Fernandinho, certo, que ia ser. Pois não, disse. Agora, um técnico, né, que em 61 jogos da Libertadores só perdeu 6, é um nível altíssimo de aproveitamento, 75%. Ele teve 41 vitórias, 14 empates e só 6 derrotas. Então, por isso que ele às vezes é meio mala, a gente tem que, né, ficar ouvindo, né, tá de salto alto, fala, a gente ouve. Agora, uma coisa que tem que ser dita também é que o Palmeiras tem um jogo agora contra o Juventude e você não pode abandonar um campeonato brasileiro. Vai muito. Porque o Flamengo tem uma moleza, uma carne, né, bem mole amanhã, que é o Sport que já está rebaixado. Então, o Flamengo... E quem o Sport ganhou outro dia, que complicou? No Cruzeiro, não foi? Mas isso aí é coisa que acontece, Não. né? Foi no Empatou, Empatou, né? Não Foi ganhou, no não. Fluminense. Acho que Empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro. Olha o total dos números do Abel. Ajuda Mas aí, aí ele não vai... O Flamengo ganha amanhã, né? Ganha amanhã. E o Palmeiras... Tá certo, ontem foi aquela festa, mas ontem foi quinta-feira. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Os caras não vão a pé para lá, os caras não vão de ônibus, daqueles ônibus antigos, né? Que não tem nem vidro para você abrir, aquele calor desgraçado. Os caras vão de avião de primeira classe. Então, o Palmeiras tem obrigação e pode... mínimo. Ele pode conquistar... Oferecer conforto. Né? Não, mas ele tem que ganhar esse jogo domingo contra o Juventude. Tinha que ganhar Aí esse você vai ver o maior da toda a história. O time grande tem que ganhar todo jogo. Entendeu? Esse Não adianta, negócio, não eu adianta. acho uma frescura. O cara que ganha 1,5 milhão por mês, 2 pau por mês, né, o cara ser poupado. Você tem que poupar, é o trabalhador Tá que negando pega o assim. metrô de madrugada, vem tomando encoxada às 6 da manhã. O cara toma encoxada aqui, toma encoxada lá. Aí sai 5h30 de casa, aí ele não reclama de nada. E esse mesmo Não reclama? cara, não, ele não reclama. Não? Porque ele faz isso todo dia. Não reclama? Quem? Quem reclama? O trabalhador, você Reclama acha que ele de está nada, feliz com o coitado. salário Ele vai dele? reclamar do quê? Ô, Dirceu, Ele vive daquilo, ele tem que trabalhar. Aí ele vai. Ainda ele vai ver um jogo, às vezes, né, que é mais tarde. E aí os caras aí de time de futebol, os caras, olha, ele só pode comer maçã se a maçã for do Chile. Ele só pode comer a banana se a banana for do Equador. Que vem a nutricionista, né, para fazer... Os caras estão ganhando, mano. Dirceu, Os caras tão o que é correto? Vamos lá, já que você tocou e abordou esse lado. O que é correto? Subir o salário do trabalhador ou diminuir o salário do jogador? O que a gente tem Eu que acho que eles brigar? ganham demais. O que Eu a gente acho. tem que... Se eles ganham demais, é porque alguém pode pagar. Não é- Então você... mas por certo, isso que os times estão o certo falidos. não é subir, não é quem ganha mais descer ao patamar de quem ganha menos. É quem ganha menos subir o patamar dele. Não, mas pra ele aí poder você ter tem uma que vida assumir digna. que a presidência ir lá... Então, não, aqui não é um programa pegar político, o Lula e Dirceu. falar, né, vamos subir o salário mínimo para 3 mil Mas reais. tem que ser mesmo. Não, mas a vida inteira é assim, desde Getúlio Vargas Então, para cá. então os não, caras vê ganham, como, mas vê não é como a problema gente, meu. vê como nós somos teimosos. Não, mas eu não sou obrigado a ir lá e subir o salário para ninguém. Ah, não, mas Porque eu o não jogador tenho esse você cara. pode descer. Não, não é que pode ser, não pode pagar. Como não pode? Você não pode. Você vê aí, o São Paulo tem esse turista, Oscar,
ganha 2 milhões e 200 mil reais por mês. O que ele ajuda? E o Flamengo não pode pagar os caras dele, o Palmeiras não está pagando bem. O problema é do São Paulo, que contrata lógico, mal, do Corinthians, Então, que mas contrata paga, mal, do mas Santos, paga. que contrata para ficar pro que- São Paulo, Os Flamengo, caras o Palmeiras pagam demais, paga. Os caras pagam demais. Vamos falar da festa do Palmeiras. Não, eu sei, mas não é festa. tem A gente nada a falar ver. de tudo normal. Se eu tenho que se candidatar e ser presidente de um clube. Vai lá fazer para ver se é fácil. É fácil, não. Aonde não é fácil? Clube de futebol? Vamos. É fácil. Você vê que o Corinthians, os caras são incompetentes e faliram o clube. Vai, Dirceu, termina o Ué, palanque mas não é político isso? para a gente voltar a falar de futebol. É, mas não é agora só o Palmeiras, né? Não vamos esquecer os outros também. O Palmeiras ganhou o direito de disputar o título contra o Flamengo. Então não está sempre. Estão brigando pelo brasileiro também, Palmeiras e Flamengo. Então, por isso que eu estava falando que tem que continuar a briga pelo Campeonato Brasileiro também. Porque Mas você o está Palmeiras tem presumindo elenco que pra os isso. caras já vão tá largar a final do antecipando. campeonato, a final da Libertadores, dia 29 de novembro, cara. Não, mas eu, Tá longe, eu tem já um ouvi mês. hoje zum que o Abel Ferreira vai poupar jogador. Por que vai O poupar? problema é o zum, velho. É, mas o duro que O não é. problema é o zum, É que zum, com ele poupa jogador. O certo é não poupar. Tem que O jogar. certo é você demorou 30 anos para a ciência entrar no esporte e trazer ferramentas para os treinadores escolherem. maravilha. Lógico que a última palavra é do jogador, a última palavra é do treinador. Mas a ciência, você não pode negar ela. E como que vai questionar o trabalho do Abel, as opções que ele tem usado, as escolhas dele, se vai poupar, se não vai poupar? Olha o que o cara faz. Então o cara mexe no time, o time ganha. Ele poupa o jogador, o time ganha. O Palmeiras vem ganhando o jogo, às vezes com o time B, às vezes com o time C. Então não dá hoje para você duvidar da capacidade de um cara que tem o grupo na mão, que tem o time na mão. E sabe o que e está sabe o que fazendo, fazendo. porra. São duas competições que ele mas está eu não levando. acho assim. O Palmeiras é líder de uma e tem a melhor campanha de Você outra. tem- E você ainda está duvidando da Você tem capacidade todo do o cara direito Eu de não não estou achar, duvidando mas- dele. Eu não estou falando dele, Abel. Eu estou falando que a maioria dos jogadores ganha um absurdo. Eles ganham demais. Então não tem que Mas é ter porque o essa clube frescura. arrecada muito Mas também, não tem Maravilha. que ter, Veloso, essa frescura de clube poupar. arrecada cara. muito, Os paga caras não muito. vão a pé para lá, cara. Ô, Os caras vão de Dirceu, nós não avião. estamos no século XII, porra. Ué, o que tem que estar no Vamos século evoluir, XII? cara. Você acha que porque eu estou Ó, no pra século você, ó. XII, eu tenho que ganhar 4 milhões? E aí o cara vem aqui e não joga nada. Não, não é bem assim, não. A vida não é assim, não. Ouviu o Abel falando sobre renovação? Não quer ouvir o Abel sobre renovação de contrato para a gente encerrar essa parada do técnico? Vamos ouvir o que ele falou sobre perspectiva de continuar no time. A Leila sabe aquilo que ela sabe. Eu não preciso de assinar contrato. Ela sabe aquilo que eu quero. Mas não vos posso dizer que não fiquei. Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado, não estava à espera. Não estava à espera. Por isso eu disse, Leila, não vale a pena estar a assinar porque eu não vou continuar no Palmeiras se não houver condições para continuar no Palmeiras. Agora que eu adoro estar aqui, que tenho clubes que já me ligaram por todos os lados, mas para quê? Vocês vêm à Inglaterra, a gente vai para meio de tabela, Postiglou teve um mês, fez 9 jogos e foi despedido. Claro que é duro aqui no Brasil, mas não é duro porque está dentro do clube. É duro porque vocês jornalistas são exigentes, são duros, às vezes chegam a ser, eu não digo todos, e às vezes quando falo de jornalistas peço perdão àqueles que são como devem ser, mas alguns passam do ponto e às vezes eu questiono para mim mesmo se é isso que eu quero continuar. Agora, olhando para o clube, a estrutura do clube, funcionários do clube, não é lado nenhum. Palmeiras é um oásis. Palmeiras para mim é um oásis. É aquela coisa que eu sempre falo, nós falamos o mesmo idioma, mas às vezes não falamos a mesma língua. O Abel às vezes sente demais uma coisa que talvez pudesse ser relevada, e às vezes, e me coloco nesse bolo, apesar de eu não me comportar dessa maneira, a gente exagera. A gente exagera, eu me coloco no bolo porque eu estou desse lado aqui do balcão. A gente exagera. Mas talvez, como disse o Veloso, talvez fosse o momento de tentar superar. Mas é da natureza de cada um, é da índole. De repente o cara não fala tudo o que ele quer falar. Ele tem essa limitação do microfone. Mas pelo que a gente ouviu aí, ele só sai se ele quiser, né? Não, a Leila já deixou muito claro isso, que quer renovar com o Abel até 2027, né? O contrato está na mesa, só falta o Abel assinar esse contrato que a presidente já declarou várias vezes, né, do interesse dela de terminar essa gestão
que vai até 2027 com o Abel como treinador. E claro, né, o Abel é um pilar dessa gestão, né, o principal, inclusive. Mas eu acho que o Abel vai terminar assinando, entrando num acordo com a presidente para continuar. Mas eu acho que essa história aí já devia realmente ter sido superada, né, do Abel, quando o torcedor criticou, que faz parte. Num momento de desclassificação, de derrota para um grande rival, vai haver crítica, vai haver crítica. Como ontem o torcedor foi lá e apoiou como o Abel vinha pedindo, como os jogadores vinham pedindo. Então tem os dois lados. O Abel precisa, né, tocar em frente. O que eu acho que também fica Ele muito pediu claro... um aumento, hein, para o Alan, hein? Você viu como é que ele é um cara que ele olha Sim, os jogadores. Mas ele já tinha falado, né? Ele pediu um aumento. O que é interessante, às vezes você tem que ler nas entrelinhas, né? Não só nas palavras, mas nas atitudes. Desde o momento que o Palmeiras começou a contratar jogadores jovens, pensando para daqui 2, como já disse o próprio Abel, tem time para 5 anos, você vê que implicitamente, pelo índole, pelo comportamento que a gente tem visto do Abel até esse momento, ele já estava preparando um time para ele mesmo mais 2, 3 anos. Sim. Né? Talvez estão aguardando o momento de confirmar isso, mas são indícios que já vinham acontecendo, né, Souza? A formação no time, porque ele parece ser um cara que não é aquele cara que ia montar o time e se chegar uma proposta dando 10 conto a mais, ele se manda. Desde que eu cheguei aqui, eu falo que o grande segredo de qualquer time é você preparar a transição, entendeu? Nenhum jogador. E o Mas Abel... essa transição é interessante que o Abel está inserido pelo comportamento. Exatamente, exatamente. Você não pode perder esse time. E o Abel não tem isso, né? O único jogador que ele tem segurado muito tempo e está provando o porquê é o Veiga. O Veiga, o próprio Everton, que está há muito tempo no clube. Então, quando você tem essa percepção que você precisa trocar alguns jogadores, tá aí. Porque você não fica com um time 10 anos, O Paulinho, entendeu? que é um bom jogador, está fora ainda, né? É isso, Fora ainda. é isso. Tem muita gente. Então, o Abel se preparou para isso e vem preparando o clube para isso, entendeu? Agora, eu concordo com o Veloso. Ele já deveria, como ele sabe, e eu vou usar as palavras dele, ele falou, vocês aqui são muito emoção, a gente é europeu, a gente é mais frio, então ele já devia ter superado isso. Tem coisas que você tem que relevar. A crítica, ela faz parte, independente se você ganhou. Então, ele reclamou que às vezes não é crítica. Às vezes ultrapassa para o lado pessoal. Isso ele falou da imprensa. Quando ele fala da torcida, Sim. é do momento que ele foi criticado, Que ele foi da criticado. desclassificação da Copa do Brasil. Quando ele fala da imprensa, ele fala que passa do ponto. Quando ele fala da torcida, é quando a torcida o criticou na desclassificação da Copa do Brasil. Você quer complementar? E não tem como, né, Fernandinho? Você vai perder um clássico aqui, contra um dos maiores rivais. E não tem como, torcedor aqui... E você está aqui há muito tempo, você está 40 e poucos anos como repórter, você nunca viu isso. Você perdeu um clássico e o torcedor aplaudir o time que perdeu. Aqui não é assim, por mais que ele queira transformar isso, aqui existe crítica também, entendeu? Não, mas também ele quer demais, né? Ele quer que você toma 2 pauladas do Corinthians, perde em casa, perde fora, e você quer ser aplaudido depois do jogo. Não vai ser aplaudido nunca. Porque há uma grande rivalidade. Ele tem que entender que quando você está exposto, você como jogador, você como técnico, você é vaiado, uma hora você é aplaudido. Isso não tem jeito. Agora, só o Abel Ferreira que quer elogios. Que é laranja descascada, gelada. Mas merece, hein, Maravilha? Não, mas não é que merece, mas ele merece crítica também. Ah, sim. Só ele que Aquele não pode momento, sim. merecer crítica. Que ser humano é esse? Então, se foi mal, a torcida chiou, porque... o palmeirense em si não quer perder para o Corinthians nunca e vice-versa. Então a torcida ficou cabreira por isso. E ele tem que entender isso. Até agora, toda vez, eu gostaria de ressaltar que naquele jogo, uma vez, eu fui xingado. Mas ele vai ser xingado. Se perde ontem também, você acha que ele ia ser aplaudido? Porque o time não jogou nada lá. O Palmeiras foi massacrado lá. Jogou um futebol de várzea lá. Tomou de 3. Tomar de 3 da LDU também é dose para mamute. Eliminou o Botafogo e o São Paulo. Eu sei, mas e agora perdeu um tom do time do Palmeiras. Não é tudo isso. Essa LDU também não é isso tudo. Não é isso tudo, não. Eu acho que o Racing tem muito mais time que a LDU. Bem concordo. Também saiu. Saiu. Mas saiu por quê? Porque perdeu. Não sei, mas é que você jogar contra o Flamengo, é você trombar de Fiat. E com o Palmeiras Com o Palmeiras também. né? O Palmeiras que tá fácil. Pô. Quero ver agora Flamengo e Palmeiras. Aí Vamos a cobra ver. vai Espera fumar. dia 29. Aí eu Vamos ver. quero ver o que o Abel vai fazer de coisa e inovação. Tá certo. Lucas Herrero, o portão tá abrindo atrás de você. Você abriu o sorriso. Como é que tá o pós-jogo do Palmeiras aí?
Melhor impossível, né, Fernandinho? Muito boa tarde a você, a todo mundo que acompanha os donos da bola. Portão tá abrindo bastante aqui, porque o Palmeiras treina às 3 da tarde. Então os jogadores vão chegando aos poucos, naqueles carrões blindados, maravilhosos. Mas tem uma curiosidade, o João Martins, o auxiliar técnico do Palmeiras, veio a pé. Alguns moram próximo aqui na região, né, da Zona Oeste de São Paulo, Barra Funda, Perdizes. Ele veio a pé, veio até sem guarda-chuva, saiu correndo lá pra dentro do CT, porque daqui a pouco tem treino e o Palmeiras joga domingo, encontro Juventude fora de casa. Bom, trazendo mais informações, né, Fernandinho, dessa classificação do Palmeiras para a final, a 7ª decisão do Verdão na história da Libertadores, a 3ª nos últimos 5 anos, consequentemente a 3ª de Abel Ferreira à frente do Palmeiras, Abel que iguala simplesmente Tele Santana e Renato Gaúcho com 3 finais de Libertadores. Por enquanto o homem está invicto, né? Ganhou do Santos em 2020, ganhou do Flamengo em 2021 e agora reencontra o Fla nessa decisão que está marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Só trazendo mais alguns dados que comprovam nessa noite mágica do Palmeiras de ontem, né, que venceu a LDU por 4-0, Verdão nessa década tem 70 jogos de Libertadores. Esse dado é muito importante, até assustador, viu, Fernandinho? São 70 jogos de Libertadores nessa década com 6 derrotas apenas. Está invicto como mandante em Libertadores há 26 jogos. É muito, mas muito tempo. Por isso que se credenciou para mais uma decisão de Liberta e tem o Brasileirão em vista, né? Porque está em primeiro lugar com 62 pontos, um à frente do Flamengo e logo mais vai ter uma maratona contra equipes paulistas, né? Depois do Juventude, enfrenta o Santos no Allianz Parque, o Mirassol fora de casa no interior de São Paulo e de novo pega o Santos, só que na Vila Belmiro, o jogo atrasado da 13ª rodada. Então, são as próximas partidas, os próximos compromissos desse Verdão que está garantido na final da Libertadores. E o Palmeiras, nos últimos dias, né, principalmente de ontem para hoje, começou a ouvir uma música, né? Começou a ouvir... Toca pra gente, mestre, mostra. Tem um palmeirense aqui na frente do CT, viu, Fernandinho? Pode mandar bala, mano, por favor. Trompetista, Fernandinho, que desde a 12h50 tá tocando o hino do Palmeiras. O palmeirense amanheceu com esse hino de fundo. Eita, que beleza. Tá até emocionado. Fala seu nome pra gente, mestre, por favor. Carlos, boa tarde, Fernandinho, boa tarde, Veloso. Estamos sim. aqui comemorando essa grande vitória, essa grande virada que só o Palmeiras faz, Fernandinho. Só o Palmeiras faz. Foi bonito. Meu amigo aqui, o rapaz, Eu quero saber onde o senhor assistiu o jogo ontem. Tava em casa, tava no estádio? Em casa. Cheguei 8h30 em casa ontem, tomei banho rápido, jantei rápido para assistir essa grande decisão. Graças a Deus deu tudo certo, Fernandinho. Essa virada histórica do Palmeiras, que só o Palmeiras que faz isso aí. Não tem outro que fazer. E pra fechar, manda mais um trechinho do hino do Verdão, Fernandinho. Aê! Tá até nervoso aqui ao vivo na tela da Band. Mas é isso, Palmeiras em mais uma final, Fernandinho. Que você quiser saber, estamos por aqui com o nosso amigo trompetista Alviverde. Ô Lucas, queria saber algo. Eu não entendi o porquê não poderia tá mais... Não poderia ter sido melhor a sua empolgação. Que empolgação foi essa? Nada, pô, estamos por aqui na frente do CT, a gente tava até organizando a operação para trazer o trompetista aqui, Alviverde e tal. O clima hoje tá chovendo, trouxe até capa de chuva aqui, ó. Ó lá. Capinha de chuva na mão, só que graças a Deus não choveu demais. Palmeiras está na final da Libertadores, meus amigos. Já trouxe até um copo d'água para beber, é isso, vamos lá. Valeu, Herreiro, muito obrigado, bom trabalho por aí, esse clima legal no Palmeiras. Você foi ligeiro, hein? Escorregou, peixe ensaboado. Valeu, Herreiro, um abraço, muito obrigado. Valeu. Um abraço pra vocês, valeu, Fernandinho. Valeu, Souza, tamo junto, Veloso, Disseu. Tamo junto. Olha, a parada é a seguinte, vale a pena também, eu já vou dar um recado aqui importante para você, mas vale a pena, como disse o Herreiro, sobre essa possibilidade da final da Libertadores sair de Lima, no Peru, e ser transferido. Estão falando aqui em Brasília ou em Belém, lá no Mangueirão. Vamos ouvir o presidente da CBF, o Samir Chaldi, o que ele disse a respeito disso, que ele estava ontem no estádio. Eu achei muito legal, o presidente da CBF está no estádio, não é comum. Ele estava lá acompanhando. Ele foi nos 3 jogos, importante. Cara. É importante isso. Vamos ouvir o Samir Chaldi. Foi no Galo. Uma final brasileira. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, por trás dessas organizações. Mas se for um pedido dos clubes, a CBF vai apoiar, vai encabeçar isso, mas deixando claro que é a Conmebol que decide, ela que é a organizadora e detentora da competição.
Na verdade, o que nós recebemos foi um pedido formalizado, né, do governador de Brasília, outro do governador de Belém, mas nada que nós pudéssemos nos manifestar, até porque a competição é organizada pela Conmebol. Então, a gente vai analisar isso direitinho, juntamente com os 2 clubes finalistas, e ver quais são as possibilidades de trazer essa final para o Brasil. Essa entrevista foi dada antes do jogo, ele já está confiante que o Palmeiras ia resolver. E tem uma coisa muito ruim na Conmebol, tem uma mania de copiar o que o europeu faz. Cara, você sair de Madrid para Munique, 2 horas de voo. Você vai para Paris, mais 1h30. Aqui não, você vai sair daqui para Lima, tem alguns voos direto, outros você tem que fazer escala. Cara, é uma situação completamente diferente, não tem nada a ver com a nossa realidade. Tomara que isso mude, que vai ser uma festa muito legal, ou no Mangueirão, ou lá no Mané Garrincha, em Brasília. Antes da gente dar sequência nessa grande vitória do Palmeiras, tem muita coisa para a gente repercutir ainda. Mas é que chamou a atenção, Veloso, Souza e Dirceu, e você que está em casa, a torcida do Palmeiras queria entrar no último treino para dar aquele apoio, para dar aquela força. E não foi liberado. Não. Acredito, por pedido do Abel. Sim. Por quê? Era muito fácil, numa situação como essa, você abrir para a torcida, contar com aquele apoio e tal, que poderia comprometer o que foi feito na véspera, onde o Palmeiras armou o bote e os jogadores souberam quem iria entrar na partida. Então, é mais uma prova de que a direção também não fica fragilizada com a pressão da torcida. Ela está convicta das necessidades, dos pedidos do treinador. E o Alan, que foi o cara do jogo, como o Dirceu já destacou, ele falou isso depois do jogo, e acho que é muito importante, porque mostra essa convicção no trabalho e não tem essa preocupação de ceder a desejos da torcida que não atendam a demanda do treinador, e o legal é que a direção vai lá e abraça. Vamos ouvir o Alan. É um jogo grande, a gente sabe que desde quando a gente sobe, a gente sabe que vai existir jogos assim, que a gente vai ter oportunidade de jogar. O Abel conversa bastante com a gente quando a gente sobe para se concentrar ao máximo, para aproveitar essas oportunidades que elas vão chegar. E eu fui muito feliz no jogo de hoje. Eu fiquei sabendo um treino antes do jogo, ele falou que ia usar os 2 pontos ali para ir para o 1 para 1, para usar no 2 para 1 também. Pediu para mim ter confiança, para mim vir fazendo o que eu estava fazendo quando eu entrava nos jogos. E me deu bastante confiança para fazer uma boa partida. Você prometeu alguma coisa pro seu pai dessa vez? Porque da outra vez que eu estava aqui, você só prometeu 2 assistências. Dessa vez você prometeu o quê? Não, dessa vez eu não prometi nada. Eu nem falei para ele que eu ia ser titular. Queria fazer uma surpresa para quando ele chegasse aqui. Mas já contaram para ele antes ali, mas deu tudo certo, graças a Deus. Interessante como o Palmeiras consegue deixar o jogador jovem da base maduro para encarar uma parada como essa. Como mesmo, me lembrou muito aquela história do Hendrick. Ele tem que ir para a Disneylândia, não é hora dele entrar. Não é fácil você, é lógico que num time que está ganhando, é mais fácil você botar um moleque para ajeitar. Mas acho que esse poder de maturação que o Palmeiras desenvolveu na transição dos jogadores da base para o adulto é impressionante, né, Veloso? Mas também é o trabalho até do João Paulo, né, Fernandinho? Que prepara esses meninos. A gente já viu entrevista do João Paulo dizendo que o atleta da base, ele tem que ter conhecimento tático, ele tem que trabalhar em mais de uma posição. A gente viu o Alan, né? Já jogou como lateral, já jogou como do lado direito, já jogou do lado esquerdo, jogou como segundo volante. Então é um jogador versátil e que entrega isso para o treinador, numa necessidade, né? O Abel coloca ele como um ala ali pelo lado direito e o cara resolve o jogo. Participação no primeiro gol, participação no último gol, então foi um jogador decisivo. O Palmeiras usou muito o lado dele, pela essa capacidade dele, nisso que o Abel pediu, no 1 contra 1, que ele fez o tempo todo, o jogo todo. Era um setor forte ali do Palmeiras para atacar. E um jogador que a gente não tinha visto ainda nessa função, como ala, né? E o Souza fez muito essa função no momento do São Paulo. É um jogador de meio, né? Que quando você tem 3 zagueiros, você pode colocar para o lado, porque não tem a responsabilidade tática de marcar, de voltar, mas tem mais liberdade para atacar também. Então foi isso que o Abel usou, que é feito há muito tempo já, o próprio Souza já fez essa função. O que é interessante,
A gente vive num mundo, todo mundo fala isso, que não tem mais segredo, ninguém esconde nada de ninguém. Então é muito difícil você acabar criando uma surpresa para o adversário. O que você pode mudar? O que você pode fazer para surpreender? Já que todo mundo se conhece, sabe como o cara anda, porque o cara gosta de comer, a maneira que ele joga. E eu acho que essa reinvenção do Abel nessa partida, principalmente, mostrou que é possível ser diferente num mundo que a gente vive tão conectado. Ó, eu falo com propriedade sobre essa função que ele jogou. Quem é meia, e eu já tive experiências 2 vezes em Libertadores, onde eu estava concentrado, não sabia que eu ia jogar, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Ala. O treinador chegou um ano e falou, você vai jogar. Você vai jogar porque eu preciso de um cara que tem um drible, um cara habilidoso e tal. E me botou no jogo. Jogar com 3 zagueiros, jogar nessa função aí, Fernandinho, para quem tem qualidade, é a melhor função que tem. Ela e volante hoje, que você joga de frente, e o Ala que é rápido, forte. Esse, para mim, foi a grande sacada. A gente até levantou aqui ontem a possibilidade, mas sem saber que o Abel ia colocar ele para jogar, porque é um menino que tem muita qualidade. E hoje, em Libertadores, você pega um time que tem uma defesa. A gente está falando de uma defesa que até o jogo de ontem, até antes do jogo de ontem, tinha tomado 5 gols, o Veloso e o goleiro, o Carlos Miguel, entrou, um monte de gol, fez boas defesas, mas encheram o balaio dele. Né? Então, quando você tem essas possibilidades, você usa, e ontem ainda, o Maurício quase não participou do jogo. O Ala foi tão bem no jogo ontem que ele apagou todo, tanto que o Maurício saiu praticamente no começo do segundo tempo. Então é um menino, foi um acerto muito grande. O Sousa também, outro também que ninguém estava dando. Ele multiplicou a ideia, né? Porque de um lado com o Alan, do outro lado com o Sousa. Ele multiplicou essa ideia. Quando você tem um grupo na mão, aquilo que a gente tinha falado, fica muito mais fácil de trabalhar. Quando você tem a confiança do treinador e é um treinador que não tem medo, porque assim, que treinador colocaria um moleque jovem num jogo grande como esse? Mas ele falou, a gente quando sabe, o Abel fala. Então é estar se preparando. O atleta de futebol hoje, que não é titular ou que é titular, tem que estar sempre preparado. Infelizmente, a gente tem aquela máxima de falar sempre aqui, olha, é melhor trocar 1 do que trocar 11. No Palmeiras isso não funciona. É melhor trocar 11 do que trocar o treinador. Um período tão estável e vencedor como esse é difícil de achar. Você ficou surpreso com as mudanças, com a entrada de 3 zagueiros? Porque a gente tem na cabeça que 3 zagueiros é time defensivo. E não é, né? O São Paulo do Muricy mostrou isso. Filipão na Copa do Mundo usou isso. Agora você vê o próprio do City. Guardiola usa esse esquema também. Essa nomenclatura, acho que ela já está até ultrapassada nessa associação que fazem. Sim. Agora, as 2 mudanças que deram mais certo, quer dizer, primeiro foi o Ala, que ele acertou em cheio. Esse cara resolveu o jogo. Esse cara foi o nota 10 do time do Palmeiras. O Sousa também entrou bem no time e o Abel mexeu, que na hora que eu falei, não, Rafael Veiga não. Falei, vai entrar o Rafael Veiga, não vai virar nada. Mas queimei a minha língua, porque o Rafael Veiga foi a melhor alteração que o Abel Ferreira tivesse ideia para colocar. Há quanto tempo que o Veiga não vem jogando bem, o Abel continua insistindo que ele é bom jogador, faz parte do grupo. E ontem, não sei, rapaz, esse cara entrou aceso. Ele entrou e... Você escutou a sua crítica do jogo passado? Eu não sei, ele entrou e ele resolveu o jogo. O cara marcou 2 gols. O Vitor Roque, mais uma vez, ele participou do jogo, deu lá os 2 passes. Às vezes ele é um pouco fominha. Eu acho que quem caiu um pouco de rendimento no time do Palmeiras, até estava falando com o Veloso, é o Flaco Lopes. Não sei porque, parece que ele diminuiu, né? Porque ele, tá certo que ele ficou lá na frente, fez a parede, tentou segurar. Ele foi um bom jogador. Agora, o Maurício ontem eu não fiquei muito empolgado com ele, não. Mas você vê as alternativas táticas do Palmeiras, né? Como você percebe que isso é preparado, treinado e executado, né? Ele tira um momento 3 zagueiros, no momento que o Palmeiras estava ganhando e precisava de mais gols e corria o risco de levar 1. Se levasse 1, a história ia ser diferente. Era pênalti. Aí você vê, ele muda, coloca o Kelvin no lugar de um zagueiro mais defensivo, apesar do Fux ter feito o gol. Bota um lateral esquerdo, aí você vê as mudanças. Ele tira um cara de ponta, os 2 pontas foram substituídos, entrou o Giai para ajudar a compor. O Kelvin foi para o lado esquerdo, o Giai voltou para jogar com 4-4-2. Aí entra o Veiga para armar. E lá na frente o Vitor Roque tinha feito o trabalho dele, colocou o Aníbal Moreno, que acho que estava cansado e tal. E o Felipe Anderson, que saiu do time em cima do que vocês falaram, o tipo de jogo favorecia caras para enfiar a bola, como o Felipe Anderson e o Rafael Veiga naquele momento do jogo. Então você vê que o cara consegue enxergar bem o jogo e os jogadores, os atletas assimilam isso.
Essas mudanças, elas não são aquela mudança no desespero. Vou colocar. Você percebe que há uma conotação tática bem definida nessa história. Bem claro o que ele queria fazer. Eu acho que o Thiago Nunes errou muito ontem quando ele tentou jogar. Quem? O Thiago. Thiago, você pode ver. A maioria dos lances do Palmeiras surgiram todo de roubada de bola. E quando roubava bola, tocava a bola em quem? No Alan. E para pegar esse menino ontem, nem com laço. Nem com laço. O gol que o Roque erra surge de um contra-ataque. Ele recupera, toca a bola e ele sai do meio campo levando a bola. Então, o que é que o Abel entendeu ontem? Que os jogos eram pela beirada. Ficou claro. Entendeu? Pela Os beirada. caras iam fazer aquele funil na frente da área. 10 atrás da bola. Joga com 3 zagueiros, fecha ali o meio campo. E outra coisa, né? Você pelo lado. Você espeta lá o Vitor Roque lá no direito, espeta lá, você puxa os laterais para o lado, né? E aí quem recebe a bola? Estica o campo. Estica o campo, quem pega a bola? Sousa, ou o Alan, ou o Piquerez. Aí... Você tem aí um recurso do Andréas Pereira, que é um cara que tem uma boa finalização de longe. Ele foi bem ontem. Não é mal. E agora, cara, a gente está falando tanto do Veiga, acho que vale a pena a gente ouvir o Veiga para, de repente, o que ele falou depois do jogo, porque ele sabe que, de repente, ele não está no seu momento mais brilhante, mas que ele ainda é muito importante, provou isso ontem. Não foi uma final, mas se não tem isso, não ia ter a final, né? Fico feliz, né? Fico feliz por ter, antes de tudo, revertido esse placar, passado, né? por esse time, muito difícil. A gente sabe que hoje a gente teve que se expor um pouco mais por conta do jogo, né, ruim que a gente fez lá. Acho que todo mundo está de parabéns, né? A gente todos jogaram muito bem, a gente colocou um ritmo muito forte. E é isso, estou muito feliz, ainda a ficha não caiu, né? Eu vi aqui que tem um monte de mensagem, mas é isso, comemorar, e essa noite ficou para a história. Esse ano realmente estava sendo mais difícil por conta de dores e eu sabendo do que eu posso fazer e não conseguindo por causa disso, é um negócio que me incomodava muito. Às vezes você acaba recebendo críticas que, por mais que hoje eu estou bem mais maduro, é chato, né? Mas estou com o pé no chão, acho que não era lá atrás que estava tudo errado e também não foi porque hoje eu fiz 2 gols que está tudo certo e agora eu sou o melhor. Não, eu continuo sendo eu. E trabalhar, buscar novamente meu espaço, né? Quero jogar como todos os jogadores. E é interessante a convicção e a tranquilidade que ele fala, que ele poderia ter todos os argumentos pela história dele para levantar a saia e reclamar. Mesmo fazendo o que ele fez, eu vou esperar, estou na minha vez. Isso é o quê? Comando. Controle. E ele falou que deu a cara para bater ontem. Ele falou depois que ele bateu o treinador. Isso é a grande diferença do Palmeiras, Fernandinho. Se ele erra o pênalti, nossa. Pessoal, os jogadores respeitam o Abel porque sabem que é um cara confiável. Se ele estiver bem, ele sabe também que ele vai jogar. A história do cara credencia ele a querer berrar, cara. A querer, né, criar problema, criar tumulto. Lógico, a gente não entra mais em treino. Só que todos que fizeram isso no Palmeiras foram embora. Eu não quero citar o Dudu, mas é a realidade disso. Agora, como a gente não vai mais no treino, a gente não tem mais essas percepções, porque você sabe quando está acontecendo as coisas, você olha, você vê, você recebe informação. Eu acho que faz muito tempo que eu não vi um vestiário tão pacífico, num ambiente tão hostil que é o ambiente do futebol. Como é que você vai reclamar, Fernandinho? Você está de fora, o time ganha. Você tem a possibilidade de reclamar quando o cara te tira do time e o time perde. Aí você fala, se eu estivesse jogando, tudo bem, mas o time... Com ele, o time continua ganhando, sem ele, o time ganha. Não tem o que reclamar. Tem que sentar, ficar quietinho. E o mais engraçado é que dá a impressão que todos chegaram àquela conclusão, os que estão aí, que ficaram, que todo mundo é importante. 1 minuto ou 100 minutos. O Abel sempre fala isso. Ele reforça isso no dia a dia. É interessante isso. Isso não é comum na nossa realidade. Não é, porque o Abel... E hoje tem 5 substituições, Fernandinho. O cara que está de fora vai jogar todo jogo. O cara que está de fora e é importante, vai jogar todo jogo. Ele o discurso do Abel entra. Como titular. E o discurso do Abel é esse. Às vezes o cara fica bicudo porque não começa jogando, mas muitas vezes quem resolve o jogo, quem decide é o cara que entra depois. Então, para o Abel, e ele passa isso para o grupo, tem a mesma importância. Pois é muito legal. Minha gente, agora a gente vai abrir espaço no programa. Vou pegar uma ficha aqui, dá licença. Porque o Renato é o Cascão. Como eu sou o Renato de outro carnaval, a gente fala Renato, mas é o Cascão que todos vocês conhecem.
Você sabe que existe aqui um apoio muito grande da Band ao esporte, isso é tradição há mais de 40 anos, né? Em vários aspectos, várias modalidades. E eu queria, possível, mostrar essa galera que veio aqui participar do programa hoje, que a Taça Band, que é a maior competição de futebol de base do Brasil, e a base é fundamental para reciclar, para trazer novas oportunidades, novos talentos. Foi criada em 2008 a Taça Band e se consolidou como a maior competição de futebol de base do país. E olha, de lá para cá, mais de 100 mil atletas passaram, 7 mil equipes, olha só que loucura, que número absurdo. A Band cumprindo o seu papel aí na democratização de oportunidades dentro do futebol. E olha, não fica só nas regiões centrais, está espalhada pelo Brasil inteiro. São Paulo, Minas, Paraná, Bahia, Brasília e tantas outras, isso vai aumentar. Cobertura nacional da Band, minha gente. Vamos aproveitar para você ter mais detalhes, agradecer todo mundo que está aí. Muito obrigado pela participação. Parabéns também pelo desempenho na competição. E para a gente ficar um pouquinho mais por dentro do que é a Taça Band, confira. Campeão! Não é sobre alegria ou tristeza. Não é sobre vitória ou derrota, é sobre isso também, mas é sobre sonhos. Comecei a jogar futebol desde os meus 10 anos de idade, quando eu queria ser jogador de linha. Só que aí eu percebi que eu era ruim e meus amigos pediram para eu ir pro gol. Nessa que eu pedi pro gol, fui me acostumando e fui pegando o jeito de catar. Mãe que deixou o trabalho pela avaliação do filho no Corinthians. Terminou dispensado. Não terminou. Foi uma experiência boa, bem legal. E também eu consegui conhecer algumas coisas boas para minha vida, aprendi muitas coisas lá e tem que esperar, né? Vai que apareça outra oportunidade. E a mamãe, se precisar, troca de emprego de novo. Se ela precisar, ela troca. Ela faz tudo por mim. Legal, isso é bom, né? Dá um apoio, né? Queria agradecer ela também. É sobre sonhos e futuro. Meu sonho é virar jogador, jogar em vários clubes, ajudar minha mãe, minha família e chegar longe. Sou flamenguista roxo e desde criancinha eu sempre fiz uma promessa que com os 18 anos eu queria estar na base do Flamengo mesmo. É sobre inspiração. Eu me inspiro no Manuel Neuer, porque ele é muito seguro e ele me passa completamente confiança que um goleiro tem. Me inspiro no Messi, se inspiro no Neymar. Felipe chegou a ter um problema sério na cabeça, com risco de não falar e de não andar. Passou. Quando eu tô estressado, eu venho pro futebol e eu esqueço os problemas que eu tenho em casa. Ajuda, você desestressa com o futebol, né? Você tá com um problema, aí você já desestressa pelo futebol. 2 modalidades, campo e society. 175 equipes, mais de 2.600 atletas. Cerca de 400 partidas, 1 mês e meio de disputa. A Taça Band tem números expressivos, mas pode apostar, o sonho deles acompanha essa dimensão. Meninos do Sub-7 ao Sub-15, é a busca por novos talentos, é a busca pelo futuro. A 10 é responsabilidade, é difícil, hein? Muito difícil, porque você carrega praticamente o peso do time. O povo do meu time, você tem que ajudar eles, se eles abaixar a cabeça, você tem que falar para eles levantar a cabeça, para eles continuar. Onde que você aprendeu isso? Aprendi desde criança, baixinho, aprendendo assistindo os donos da bola. Porque pesa a responsabilidade vai toda para você, você tem que fazer tudo, essas coisas. É sobre o peso do desejo, é sobre vitória, é sobre alegria, é sobre tristeza, é sobre sonhar, é sobre batalhar pelos sonhos. José Augusto, Keivson, Felipe e a gente mostrando vidas e perspectivas através da bola. O que você falaria para ele, para o Keivson? Tem o mesmo sonho que você. Falaria para ele nunca desistir do sonho dele e persistir até ele conseguir. E você, o que você fala para os Augusto? Faria a mesma coisa, né? Faria a mesma coisa, para ele nunca desistir do sonho dele. Se ele desistir,
Aí eu não sei, mas tomara que ele nunca desista. Sonhos que se sonham juntos são mais fortes. A bola gira, igual a vida. O que seria da vida sem sonhos? Não é sobre ganhar ou perder, é sobre não desistir. Que legal essa iniciativa da Band, a Taça Band. Tá aí a taça, o troféu, já já a gente vai falar com a galera. Ô Veloso, chamou a atenção aí uma declaração, cara? Foi, o menino falou que futebol faz ele esquecer os problemas que ele tem em casa, né? Você imagina. Deve ter uma bronca da mãe, deve ter um puxão de orelha do pai. Tem que estudar. Deve ser esse tipo Mas de acho que esse é problema, um papel social do futebol, né? Não só o profissional ganha vida com isso, mas o futebol tem esse papel institucional também, esporte, de aliviar as tensões, de criar um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Acho que isso é muito importante. Você tá com a taça aí com seu nome, meu camarada? Júlio. De que time? Da Olímpia, Escola de Futebol. Olímpia, do interior aqui de São Paulo? É, aqui de São Paulo mesmo. De São Paulo Zona mesmo? Sul, isso. Vocês ganharam a taça? Você está com a taça na mão? Foram campeões? É da categoria Sub-8, a gente foi campeão. É. Sim, a gente jogou, né, conseguiu desenvolver lá, né, tem também a pressão, né, das crianças, eles ficam muito ansiosos e tal. Os professores também sentem isso, né, mas é bacana que eles conseguem desenvolver e tal, e praticar o futebol, né, que eles tanto sonham, eles gostam, né, e tanto que eu falei para eles durante os jogos lá, para eles sentirem o jogo mesmo, né, ficarem à vontade, né, e se divertir, que acho que é o papel importante lá, que eles ficam muito felizes, bacana, sente essa emoção e tem o sonho de jogar e aprender. Qual a importância para vocês dessa Taça Band? Que é um trabalho que acaba expondo o que vocês fazem, te ajuda a poder continuar com o processo. Como é que você vê a Taça Band nessa estrutura toda de formação de atletas? Então, a importância é gigante, né? Porque a gente trabalha no dia a dia com eles, tem os treinos, né? E para eles envolverem durante os jogos, requer uma atenção para treinar, né? Eles estão focados no treinos, né? E também interação com os coleguinhas deles também para poder participar e jogar, né? Mas é sempre de envolver os atletas nesse sentido. Legal. Só para finalizar, essa medalha ele é do seu time? E aí, fala para você o que representa a Taça Band. Seu nome, desculpe. Felipe Gonçalves, você joga no quê? De meio campo, volante. Garoto. A Taça Band representa muita coisa para mim, né? Ser campeão foi uma coisa inesquecível. Campeão invicto ainda, 6 jogos, 6 vitórias. E a gente nunca desistiu e foi bom ser esse. Ó, nosso Felipe Vieira está aqui acompanhando. Ô Felipe, aparece aí. Você falou que viu um menininho jogando, ele é bom de bola, é? Ele é bom de bola? Filha do Felipe participa. Ó, quem está com medalha, levanta aí para mostrar, que a gente não vai conseguir falar com todo mundo. Muito legal, obrigado aí pela participação, pela presença de vocês e que isso se multiplique. Agora, no intervalo, eu fiquei sabendo, tá ali o Matheus, ó, o garotinho ali de amarelo, e ele é neto do Marcelo Oliveira. Grande Marcelo, não quer mais saber de nada, só quer curtir os netinhos. E o Marcelo Oliveira, nesse processo que culminou hoje com essa classificação do Palmeiras, o Marcelo Oliveira, ele começou praticamente com isso, ele era o técnico do Palmeiras, campeão, me lembrou aqui bem o Ricardinho, da Copa do Brasil de 2015, aquele gol que o Fernando Praz cobrou o pênalti e fez. Muito obrigado. E seu avô, cara, não quer saber de mais nada, cara? O que seu avô tá fazendo da vida? Só fica de boa na lagoa. Ele aí. Cara, e vem cá, foi legal disputar a Taça Band? Me diz. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu ser campeão. Olha aqui, ó. Quem é que tá aqui, ó? Meu avô. Você chama ele como? Tchelomil. Como? Tchelomil. 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 Vovô. Ah, Tchelomil, legal. Grande abraço, Marcelo Oliveira, uma das grandes figuras do futebol brasileiro, jogou muita bola e o netinho tá seguindo os caminhos. Mostra a tua medalha aí. Aê, garoto! Parabéns, obrigado pela presença de vocês, viu? E eu queria dar um abraço pro todo meu time. Manda um abraço pro seu time, é isso aí, parabéns. Abraço! Solidário. Obrigado, gente. Que legal, cara. É muito bacana essa multiplicação. Se seguir
a tradição da família vai jogar bola, que nem o avô, cara. Que, pô, foi um bom jogador, um bom treinador, com conquistas. Mas é aquela história, o Marcelão quis dar um tempo, dar um sossego. Mas um grande abraço pro Marcelo. Toda vez que a gente teve contato, sempre foi um cara muito gentil, muito educado, sempre atendeu todo mundo. Bacana ter essa lembrança e a gente presta essa homenagem pro Marcelo e também com a presença do netinho dele aí. O que você quer agora, Renato? O que vai? Vamos, já deu o Palmeiras, acabou. Vamos falar do Corinthians, que tem agora esse jogo contra o Grêmio. Corinthians, eu vou dizer uma coisa para vocês, estão sendo muito injustos com o Dorival. Transferban, jogador que se machuca, não pode trazer ninguém, problema financeiro, administrativo, que ele está fazendo o Corinthians, dentro da sua realidade, andar. Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim, sem dúvida, Fernandinho. O Dorival faz um bom trabalho, né? Bom trabalho, conseguiu até revelar aí o Guinegão, achar o Guinegão no momento de dificuldade, com lesões, né? E o Corinthians vem reagindo. O Corinthians, claro que está de olho na Copa do Brasil, mas era importante sair dessa parte de baixo da tabela. O Dorival conseguiu, mesmo com tantas dificuldades, e aos poucos, aí, a gente vê a prévia aí para o jogo, ele já tem vários jogadores recuperados, né? Carrilho, Garro, Memphis, Yuri, que são jogadores... A dúvida é o Hugo Souza, né? André Ramalho. O André também recuperado, o Hugo, que deve voltar, embora, né, a lesão que ele teve, não sei o grau, né, mas costuma ser dura essa recuperação, mas parece que ele já está bem para voltar. Então, um momento importante, que o Corinthians está se recuperando no Brasileirão e, claro, que o maior objetivo agora é olho na Copa do Brasil. A gente vê dá para estabelecer um paralelo do Guinegão com o Alan no Palmeiras? Não. Por que ele não está aí no time? Por que ele não está jogando? Porque os três da frente ali, quando eles estão jogando junto, né, a probabilidade de vitória é maior, né? Eu acho que esses três jogando junto... E aí o Dorival está apostando nisso, eu acho. É mais sobrevivência do que aposta, né? Eu acho que é uma... Tem que rezar todo dia. Tem que ver isso com ele. Ele está fazendo até o Charles fazer gol, né? É um trabalho do Depay que não faz tempo que não faz gol. É um negócio inacreditável. Aliás, o que me preocupa o Corinthians, eu estava hoje lendo, já li esses dias, eu estou muito preocupado com as perdas que o Corinthians poderá ter no final do ano. Contratos, né? Porque eles vão vencer. Aí o Corinthians ele vai perder o Romero, que é alegria nas pernas e lágrima nos olhos. Ele vai perder o brilhante Angileri, que também faz muita falta, isso vai fazer falta demais. O Maicon, que eu não sei até hoje... O Angileri é bom lateral, cara. Pelo amor de Deus. Lá na Alemanha só. Você chega lá na Alemanha, que nem um amigo meu. Quando você chega lá na Alemanha, você vai dar uma volta lá em Munique, naquela praça Marienplatz, os caras falam... Brasil. Como é a praça? Marienplatz. Marienplatz. Ali tinha um restaurante onde o Hitler ia todos os dias. Esqueceu um? Aí ele falava assim, Angileri, Brasil, Angileri. E aí tem o Maicon e o Thales. E o Thales Magno. Esse, então, será a perda que o Brasil vai ser. Thales Magno. Aí você Mas se mandar esses caras embora, você não pode contratar ninguém. Não é mandar Eu tenho uma dúvida ainda, Renato, me ajuda aí. Não paga. Porque é o seguinte, renovação de contrato, entra nessa limitação no Transferban ou não? Confesso que eu não sei. Não, venceu. Não entra? Não, pode renovar. Mas renovar o contrato não é contratação? Mas como renovar se você nem pagou? Não entra nisso? Vocês têm certeza disso? Então tá bom. O pessoal está garantindo, o Renato e o Ricardinho, que isso realmente pode acontecer. Então é melhor renovar, senão vai ficar sem ainda. Porque vai chegar mais um monte de processo aí, velho. Não, mas não pode renovar. Não. Quer dizer que você quer que ainda... Já não tem jogador, vai perder mais 6, 7. O time ali, se você olhar ali, dá 11 ali. Ao pé da letra, segundo o Ricardinho leu ali, é para impedir apenas o registro de novos jogadores. Isso está na regra. Então, renovação de contrato não pode... Porque o cara pode contratar, ele só não pode escrever. Não, mas o Corinthians já disse que eles vão sair, Fernandinho. É isso que você não está entendendo. Eles não vão ficar. E vai fazer... Eu e a torcida no Corinthians... O Maravilha quer fazer uma limpa. Peraí, gente, deixa eu dar até o fim com Palmeiras e Flamengo, como a gente está vendo na Libertadores. É o que parece, né, Fernandinho? Cruzeiro, parece, de novo, né? Eu acho que nunca acreditei que o Cruzeiro ia ter força. E Mirassol não decola? O Mirassol já está fazendo isso aí. O Mirassol comprou o 4º lugar, faz 100 anos que está aí. Brigando pela Libertadores, vai muito bem, né? Tem uma vantagem boa, 6 pontos à frente aí do Bahia, mas acho que o título é entre Palmeiras e Flamengo. Fernando, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Kirk. Eu ia te falar isso, você teve numa festa bacana, onde foi a cidade, São Pedro do Ivaí, fez 70 anos, um abraço. Fica perto de onde? Fica perto, nós paramos em Maringá. Maringá? Paramos em Maringá e fomos até lá. São Pedro do Ivaí, um abraço a todos lá. Legal, festa bacana, Veloso, como é que foi?
Muito bem recepcionado. Você fez gol? Fiz, claro, né, Francinho? 2, né? Ei! 2. Ontem meu parceiro Você tem de que ir ataque... pra passar band, velho. Meu parceiro de ataque não tava, mas tava lá o Gadelha que deu aquela assistência. Esse cara deve ser ruim de bola, que vocês estão tirando uma onda, né? Gadelha É joga não? pra caramba. Gadelha é bom. Dribla todo mundo, o cara é bom? É bom. Ô, Gadelha, tá carregando o Veloso nas costas. Tá mesmo. Ô, Dirceu, você não faz nenhum bate-bola, nada? Não, tô fora do ar. Eu preciso só ir nesses jogos aí pra narrar, né? É? É legal, né? Ô, Dirceu, você Os caras me chamando, eu vou lá e narro. Tem que chamar o Dirceu, que é um dos melhores narradores do Brasil. Quem nunca ouviu uma transmissão do Dirceu Maravilha não sabe o que tá perdendo, porque eu sou fã do Dirceu. Gosto demais, ele é um cara moderno, ele se adapta. Apesar ele é meio ranzinza às vezes. Não, só às vezes. É hoje que eu só vou É meio ranzinza. Bom, gente, para encerrar o programa de hoje, agradecer a participação de toda a galera que esteve na Taça Bani com a gente. Mais uma vez, bom te ver. Veloso arrebentou 2 gols. Manda metade do bicho pro Gadelha. Valeu, Souza. Obrigado mais uma vez. Em breve o cabelo cresce, não demora. Dirceu, muito obrigado. Parabéns ao time do Palmeiras pelo feito de ontem. Boa, Dirceu! Terminou em alta! Vamos que vamos! Fica aí com os gols do Palmeiras. Na segunda-feira o Neto tá de volta. Aquele abraço, muito obrigado. Tchau.